Olá, tudo bem? Está começando agora mais um da sua conta. No programa de hoje nós vamos falar sobre a crise na Petrobras e de que maneira ela afeta a saúde econômica do país. Vamos falar também sobre o que significa o termo volatilidade na economia. No segundo bloco, o assunto é quitação antecipada do contrato de financiamento da casa própria. Será que vale a pena quitar o imóvel com o desconto dado pelo banco? A resposta para essa e outras questões você vai ver no da sua conta de hoje, que está começando agora. A Petrobras, maior empresa brasileira, está vivendo uma fase muito ruim. Enfrenta acusações de pagamento de propina, lavagem de dinheiro, perdão de calote da Venezuela e de ter comprado por preço exagerado uma refinaria na cidade de Pasadena, nos Estados Unidos. São problemas que afetam a credibilidade da empresa no mercado e repercutem em vários setores da economia do país. A Petrobras tem hoje uma dívida maior do que o seu valor atual na Bolsa de Valores, que é de cerca de 170 bilhões de reais. Sobre o assunto, eu converso com o economista e professor da UFAL, Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Bom, quais as principais consequências, dessa crise que enfrenta a Petrobras para a nossa economia? Bem, Maria, veja só, eu não vejo que tem uma consequência muito danosa para a economia brasileira. Petrobras é uma empresa muito grande, evidentemente que nós temos uma politização da discussão sobre a Petrobras, mas contrariando, por exemplo, toda essa série, esse leque de acusações, na semana passada a Petrobras ela se elevou à 18ª maior companhia de petróleo do mundo. Ou seja, em vez dela cair, ela subiu. É evidente que pode ter tido erros de avaliação e de estratégias de ampliação da empresa em termos de aquisição de outras companhias. E aí eu acho que cabe uma investigação realmente muito séria para se verificar o que tinha por trás dos bastidores dessa negociação. Outra coisa por exemplo, a Petrobras está nas vésperas de começar a obter resultados na exploração dos poços de petróleo de pré-sal, o que, por exemplo, certamente vai dobrar e muito a possibilidade da Petrobras ela vir ser melhor avaliada pelo mercado e também o seu valor de mercado ser muito superior às dívidas que ela contraiu. E também levando em conta que a empresa contraiu dívidas em razão de necessidades para explorar e fazer investimentos. E outra coisa importante, todas as empresas brasileiras, aos olhos do mercado internacional, elas perderam valor. Em razão de quê? Quando o dólar começa a se desvalorizar ao longo do tempo, todos os ativos, ou seja, todas as empresas em valor real, ou seja, valor na moeda brasileira em relação aos ativos estrangeiros, elas ficam mais baratas. Então, não só foi a Petrobras que ficou, digamos assim, ela perdeu o valor. Também várias empresas brasileiras que são negociadas suas ações no mercado internacional, elas também caíram em termos de valor. Agora, a preocupação de muitos especialistas é que o que vai acontecer, por exemplo, com as ações da empresa, Corre o risco de ter uma queda, de ter muita perda, muitos prejuízos para os acionistas? Evidentemente que o mercado acionário ele é muito sensível e há um termômetro que ele varia muito de acordo com como se encontra as acusações, os problemas que a empresa tem enfrentado no momento. Para quem tem recursos e aplicações na Petrobras, esse não é o momento de vender. Porque a Petrobras já teve, por exemplo, momentos muito mais difíceis na década de 2000 e na década de 90, sobretudo na década de 90, que não afetou a empresa como um todo. Por exemplo, tem um fato importante na década de 90, aos telespectadores devem estar lembrados, a plataforma P34 que afundou na Bacia de Campos. Uma plataforma de mais de 2 bilhões de dólares que afundou literalmente. E teve uma repercussão muito negativa na mídia. Internacional, negativa. O que foi que aconteceu naquele momento? Naquele momento, as ações da Petrobras caíram absurdamente. Os mais afoitos, aqueles mais ansiosos, foram lá e venderam as ações. O que aconteceu? Você teve uma compra de ações e uma concentração do bloco de ações na mão de muita gente importante e peixe grande, que tinha informação de que aquela plataforma estava toda ela no seguro. Então não é hoje que com essas críticas, essas acusações, que vai abalar
a imagem da Petrobras e vai quebrar a empresa, porque a empresa já teve muito pior na década de 90. Muitos termos divulgados no noticiário econômico não dizem muita coisa para o cidadão comum, que não está familiarizado com esse tipo de vocabulário. Um exemplo é o termo volatilidade, que surgiu nas manchetes dos últimos dias, associado à descrição atual do mercado norte-americano. Fábio, o que significa dizer que uma economia está passando por uma volatilidade, né? Explica para a gente. Bem, volatilidade é porque ela está passando por um momento de instabilidades, ou seja, algumas variáveis macroeconômicas elas passam a se modificar muito rapidamente, então ela fica muito mais volátil, ou seja, nesse sentido, ou seja, você não tem um panorama de estabilidade. Então, a volatilidade significa isso. Você tem uma instabilidade, né, e algumas variáveis elas ficam muito, né, como por exemplo, você vai fazer um exame cardíaco, então você quando tem um coração que está muito volátil, ele apresenta sinais de batimento cardíaco, né, muito frequentes, seja ele para cima, muito alterados para cima, né, ou então muito baixo. Então significa volatilidade, essa instabilidade que acaba afetando a economia. Por quê? Porque no cenário internacional nós temos ventos que não são muito favoráveis no momento. Agora, isso também tem a ver com a questão do dólar, né? Isso. Existe até os especialistas, né, dizem que os Estados Unidos ainda precisa baixar mais os juros, né? Isso é interessante o seguinte, os Estados Unidos não ainda retomou uma taxa de crescimento econômico como se deseja. Os Estados Unidos está na recessão, as taxas de desemprego são elevadas, então, por isso que os especialistas admitem que a redução da taxa de juros ainda mais significaria um impacto importante, mas já está tão rebaixadas que me parece que a política monetária ela não consegue, ou seja, mais estímulos, digamos, do ponto de vista do crédito, mais recursos, mais dinheiro em circulação e juros mais baixos, parece que não está conseguindo recuperar a economia americana. E nesse sentido, a política fiscal pode fazer seu papel. O que significa a política fiscal? A expansão dos gastos públicos, né, para fazer com que os atores privados eles voltem novamente a investir. Mas o problema da economia americana significa um elevado nível de endividamento das famílias e das empresas. Então, qualquer política de estímulo vai fazer o quê? Vai fazer com que essas famílias e as empresas tentem recuperar, né, a capacidade de pagamento e redução de suas dívidas. Por isso que a economia não está se acelerando. E aí, esse comportamento de que a economia americana vai tirar os subsídios, tirar os incentivos ao crescimento, né, o que pode acontecer, cria volatilidade na economia brasileira, porque está muito dependente o Brasil por exemplo, da recepção de dólares e assim por diante. E no próximo bloco a gente fala sobre contratos de financiamento de imóveis. O Da Sua Conta volta logo depois do intervalo. Até já!